Olá pessoal, estamos começando aí mais uma aula do ensino remoto para o 9º ano. Eu sou a professora Emanuela e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtos notáveis. Bom, o que são produtos notáveis, né? Então a gente vai perceber que alguns polinômios eles aparecem com frequência em problemas e eles apresentam certas regularidades. O que são isso? Certos padrões, certos costumes, certas repetições. Esses produtos são chamados de produtos notáveis, né? E esse conhecimento de produtos notáveis vai auxiliar a gente na realização de alguns cálculos. Hoje nós vamos conhecer os 3 principais produtos notáveis aí que nós temos na matemática, para conseguir aprimorar em nossa habilidade de resolver cálculos em polinômios, certo? Então pega aí seu material para fazer suas anotações. Bom, o primeiro produto notável que a gente vai estar estudando na aula de hoje se chama o quadrado da soma de 2 termos. Então, nós vamos ter aqui 2 termos, né? Dois termos, A mais B, que vão estar com uma operação de soma e essa expressão estará elevada ao quadrado, certo? Ou a gente pode dizer que nós temos o termo A mais B multiplicado por ele mesmo, tá? Quando a gente tem algo ao quadrado, significa que a gente tem esse termo vezes ele mesmo. Então, a gente pode até perceber aqui na imagem, olha só, aqui é um quadrado, né? Onde eu tenho essa dimensão aqui que mede A e essa que mede B. Então, se a gente olhar para o nosso quadrado total aqui por fora, o lado dele vai medir a dimensão de A mais B. Aqui também, de A mais B. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Multiplicando lado vezes lado. Então, eu fiz aqui, ó, A mais B vezes A mais B. Então, é a mesma coisa de A mais B ao quadrado, certo? Então, como é que a gente desenvolve aí esse produto notável? Então, a gente utiliza aí a nossa propriedade distributiva da multiplicação, onde um termo vai multiplicar todos os termos que estão dentro do próximo parêntese. Então, trazendo isso aqui um pouquinho para cá, ó, para a gente conseguir visualizar melhor. Quando eu tenho A mais B ao quadrado, né, é a mesma coisa que ter A mais B vezes ele mesmo, certo? Então, o quadrado é a multiplicação de um termo vezes ele mesmo. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Aplicar a propriedade distributiva. Ou seja, o valor de A, ele vai multiplicar por todos os valores que estão no segundo parêntese. Então, vou ter aqui, ó, A vezes A gente encontra A ao quadrado. A vezes mais B, então fica mais AB. Ok? Multiplicando aqui o valor de B, que ele também vai multiplicar todos os elementos do parêntese a seguir. Então, eu tenho que B vezes A, né? É AB também, certo? AB é a mesma coisa que B. Então, essa ordem, ela não vai alterar o nosso produto, tá? Então, se eu coloco que B vezes A é AB ou BA, isso não altera, tá? E quando eu faço aqui B vezes B, eu tenho B ao quadrado. Aí a gente pode organizar e perceber que a resposta que a gente vai ter aqui nesse produto notável, né, vai ser A ao quadrado. Percebam que o elemento AB aparece 2 vezes, então posso escrevê-lo como mais 2 AB e mais B ao quadrado. Ou seja, esse aqui é a resposta desse produto notável. De fato, se a gente observar aqui a imagem, a gente vai perceber que esse quadrado aqui, ó, ele tem lado A. Então, qual é a área dele? A ao quadrado, porque é A vezes A. Esse daqui, ó, pequenininho, o lado dele é B. Então, a área dele é B ao quadrado.
Já esses dois, eles têm uma parte medindo A e outra parte medindo B. Então, a área deles é A vezes B. E aqui também. Então, eu tenho eu tenho A ao quadrado, mais 2 retângulos aqui medindo AB, mais B ao quadrado, certo? Isso aqui é o que a gente chama na matemática de trinômio do quadrado perfeito, certo? A gente pode simplificar isso dizendo que quando a gente tem um quadrado da soma de dois termos, a resposta é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Bom, vamos aqui para outro exemplo, né? Esse exemplo aqui, faltou aqui, gente, o ao quadrado, tá? Para que seja um produto notável. Então, fazendo aí, o que significa isso? Que eu tenho c ao quadrado mais 9, né? Vezes c ao quadrado mais 9 de novo, né? Aplicando aí novamente a distributiva, nós vamos ter que c ao quadrado vezes c ao quadrado vai dar c à quarta. C ao quadrado vezes 9 vai dar 9c ao quadrado. Fazendo agora, né? Com 9 aqui, 9 vezes c ao quadrado dá 9c ao quadrado. E 9 vezes 9 dá 81. Então, simplificando, eu vou ter c ao quadrado, c à quarta, né? Deixa eu corrigir aqui. Então, nós temos c à quarta, 9 mais 9 vai dar 18c ao quadrado, mais 81. Então, de fato, quadrado do primeiro termo, então, c ao quadrado dá c à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 9, 18, vezes c ao quadrado, 18c ao quadrado, mais 9 ao quadrado, que dá 81, certo? Bom, o outro produto notável que a gente vai estar estudando na aula de hoje é o quadrado da diferença de dois termos. Então, o que é o quadrado da diferença dos dois termos? Então, é quando agora no lugar de mais, a gente tem aqui, ó, menos, certo? Então, significa que eu tenho essa área vezes essa. Quando a gente olha aqui para a imagem, o meu objetivo é calcular essa área aqui, ó, de azul. Então, veja, eu construí um quadrado bem grande de área A, né? E eu tenho que dele retirar quadrados que tenham essa medida e essa para eu conseguir achar esse quadrado aqui, tá bom? Então, se a gente desenvolver aí esse produto notável, vamos aqui fazer um pouquinho mais rápido, porque é a mesma ideia do outro, aplicando aí a metodologia da distributiva. Então, quando eu multiplico A vezes A, eu tenho A ao quadrado. Quando eu multiplico A vezes menos B, eu tenho menos AB. Agora, vamos para esse menos B aqui, ó. Menos B vezes A, de novo, menos AB, que poderia ser escrito como menos BA. Já falei, essa ordem, ela não altera, tá? E menos B vezes menos B, menos vezes menos a gente já viu que é mais, B vezes B, B ao quadrado, certo? Se a gente simplificar, a gente tem A ao quadrado, eu tenho duas vezes esse termo negativo, então vou colocar aqui, ó, menos 2AB, mais B ao quadrado, certo? Isso também é um trinômio perfeito. Para a gente visualizar melhor, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, vou escrever aqui, ó, o mesmo fator, multiplicando por ele mesmo. Tá? E aí, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 5B, então vai dar menos 15B. Agora, aqui com o segundo termo, menos 5B vezes 3 também vai dar menos 15.
B, né? Menos 3 vezes 5. Menos 5 vezes 3, 15. E o B. E menos 5B vezes menos 5B vai dar mais. E a gente multiplica o número vezes o número, a incógnita, ou variável vezes a variável. Então, 5 vezes 5 dá 25. B vezes B dá B ao quadrado. Organizando isso aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui 9, que não tem nenhuma variável junto. Eu tenho 2 vezes 15B, então 15 com 15 dá 30. Então, fica menos 30B. Mais 25B ao quadrado, ok? Então, aqui também é um trinômio perfeito, certo? E esse é o segundo exemplo de produtos notáveis. O terceiro exemplo é quando nós temos o produto da soma pela diferença entre dois termos. Então, qual é a questão desse problema aqui? Eu vou ter uma multiplicação, só que no primeiro parêntese eu vou ter os dois termos somados, no segundo eu vou ter os dois termos subtraídos, certo? Então, vejam só, como se eu tivesse assim um retângulo, onde aqui é o tamanho A mais B, ok? E aqui é o tamanho, né? A menos B, porque vejam que esse lado aqui todinho mete A, tá bom? Então, qual é o objetivo, né? Descobrir aí a área onde nós temos A mais B, ou seja, esta vezes essa. Então, dessa parte azul, ok? O processo é o mesmo. A gente vai aplicar a propriedade distributiva, tá? Então, nessa multiplicação também a gente está aplicando aí a distributiva. Eu vou reescrever aqui para a gente observar que ela tem uma pequena diferença da anterior. Nas anteriores, a operação era a mesma. Ou era os dois somando ou era os dois subtraindo. Então, aqui quando a gente faz, ó, A vezes A, eu tenho A ao quadrado. A vezes menos B, então eu tenho menos AB. B vezes A, então eu tenho mais AB ou BA, tá? E B vezes menos B dá menos B ao quadrado, né? Mais vezes menos é menos. Então, menos B ao quadrado. Então, o que é que vai findar aí? Eu vou ter A ao quadrado. Observe que aqui eu tenho AB e aqui eu tenho menos AB. Ou seja, é como se eu tivesse tirando ele. Então, esses elementos, eles se anulam. Resta apenas menos B ao quadrado. Essa expressão a gente chama de diferença de quadrados. Então, vejam que a gente pode até simplificar como o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, certo? Colocando aqui outro exemplo, a gente pode aplicar distributivo ou ir direto. Qual é o primeiro termo? 2x. Então, eu vou ter 2x ao quadrado menos o segundo termo, que é 3y. Então, 3y ao quadrado, tá? Porque o que é que acontece? Quando eu multiplicar 2 por menos 3 e menos 3 por 2, eles vão auto se anular, certo? A gente pode aplicar distributiva para verificar. Ou a gente pode fazer assim direto. Então, 2x ao quadrado. A gente vai ter 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. 3y ao quadrado fica 9y ao quadrado. Certo? Bom, gente, a aula de hoje foi bem completa, né? A gente viu aí muitos pontos. É importante que vocês anotem. E é importante que, se necessário, vocês reassistam o vídeo, tá certo? Na próxima aula, estaremos dando continuidade ao assunto. Tchau, tchau.